Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um Reprograme Sua Mente, aqui direto pelo Crum TV, toda terça-feira, a partir das 18 horas. Você já assina o canal? Ainda não? Então corre lá, assina e ativa o sininho para você receber todas as notificações. O Crum TV é um canal dedicado especialmente à expansão da consciência. Meu nome é Adriana Borges, eu sou parapsicóloga, hipnoterapeuta e tenho diversas outras formações. Esse aqui é o Reprograme Sua Mente, com a Adriana Borges, que tem o propósito aqui de trazer e explicar a respeito de ferramentas que trabalham programação e reprogramação mental. Quem ainda não assistiu os outros vídeos, estão todos disponíveis aqui no canal. Procure pelo Reprograme Sua Mente, aqui dentro dos vídeos do Crum TV. Desde o início eu venho falando sobre diversas técnicas que eu, ao longo de mais de uma década, venho pesquisando, trazendo formações e trazendo tudo que eu fui em busca de mudanças, primeiro pessoais. Então, eu expliquei um pouquinho da minha história e ao longo desse tempo eu fui buscando ferramentas que eu percebi que traziam mudanças. Todas elas eu apliquei em mim primeiro. Então, eu estudei a parapsicologia para conhecer mais sobre paranormalidade, mediunidade, porque eu sofri muito com essas questões, né? Eu venho de uma família católica e dentro do catolicismo muitas coisas eu não consegui descobrir, e através da parapsicologia me trouxe muita informação importante para entender várias coisas que eu passei. Bom, depois da parapsicologia eu estudei hipnose, né? Estudei programação neurolinguística, tô aqui tentando lembrar a sequência porque é muita coisa. E eu fiz também formação em magnetismo. Eu estudei um pouco de radiestesia, eu faço mesa radiônica, eu estudei Theta Healing, eu estudei apometria, eu fiz Reiki. Então, eu vim trazendo várias ferramentas à medida que as coisas foram acontecendo para mim. Eu fui pesquisando mais a respeito de técnicas que iam tendo resultado na minha vida. Já fiz barra de axis, já fiz constelação. Barra de axis e constelação foram duas ferramentas que eu não cheguei a fazer nenhuma formação. E nessas indas e vindas, conhecendo essas ferramentas, eu vou falar de uma delas hoje. Num determinado momento, em 2019, conversando com algumas pessoas, uma pessoa veio, falou muito bem do Theta Healing. E depois, né, dois amigos, um paciente e um amigo falou muito bem do Theta Healing. Até então, eu não conhecia muito sobre essa ferramenta. Então, normalmente, o que eu faço? Eu passo pela experiência com a técnica e depois, se eu perceber que há alguma mudança para mim, né, aí eu vou estudar melhor essa ferramenta. Não foram todas que eu passei que eu estudei, mas eu percebi bastante resultado. No final de 2019, né, eu tive a oportunidade de conhecer meu professor de Theta Healing, que é o Thiago Fonseca. Ele também tem vídeos aqui no canal, se eu não me engano, às segundas-feiras, ele fala sobre muito das ferramentas que ele aprendeu com o Theta Healing. Então, eu tive a oportunidade de passar por uma experiência com ele, e ainda tinha algumas questões de prosperidade que eu ainda precisava trabalhar, que eu tinha um pouco de dificuldade, e resolvi experimentar a ferramenta, né? E o que foi mais interessante, que meia hora depois da técnica, acho que nem isso, eu já estava tendo resultados, colhendo resultados da técnica, eu fiquei bastante impressionada. Uma outra coisa que também aconteceu, que para mim foi fantástico, né? Pelo menos eu percebi aquilo como até então, né? Depois de tanto tempo, eu não tive mais problemas com isso. Eu sempre tive problemas com baixa imunidade. E muitas vezes estourava herpes assim na boca, né? Quando eu tava com a imunidade muito baixa. Então, durante muito tempo eu sofri com isso. Então, conversando com o Thiago, né? A gente resolveu fazer o Theta
para poder trabalhar essas questões. E dentro do Theta Healing existe uma informação que fala muito sobre as crenças do curador. O que é o curador, né? Como eu falo muito da questão da parapsicologia, que a gente chama do paranormal, né? Então, o curador também é um paranormal. Então, é uma pessoa que às vezes cura muito, trabalha muito com curas e tem crenças embutidas ali, né? Porque dentro da parapsicologia, qual a visão que a gente tem do paranormal? É como se ele não se considerasse muitas vezes merecedor, né, de determinadas situações na vida dele, e porque ele vem com aquela missão de ajudar pessoas, né? Então, trabalhamos crenças do curador com o Theta Healing, e desde dezembro de 2019 eu não tive mais herpes. Mesmo estando sobrecarregada de trabalho, o que eu percebia? Que quando eu estava muito sobrecarregada, a herpes estourava ali bonitinha, né? Então, vamos falar um pouquinho de Theta Healing, né? Eu agora não lembro, mas em outro vídeo eu falei sobre as ondas, né, que a gente tem. A gente tem várias ondas cerebrais, a gente tem gama, beta, alfa, teta e delta. E pelo nome, né, Theta Healing, né, então é uma técnica de cura, né, que a gente trabalha em ondas teta. Bom, não dá pra falar de Theta Healing sem falar da pessoa que desenvolveu, né, trouxe essas técnicas, né. Então aqui só tem um livro aqui, é um dos livros do Theta Healing, né. Eu sei que tá ao contrário aí, mas quem criou o Theta Healing foi a Vaiana Stable. E é muito interessante contar um pouquinho da história dela para vocês terem uma noção melhor. A Vaiana, ela trabalhava como segurança, se eu não me engano, de banco, né? E durante muito tempo ela trabalhou com isso. E fazendo diversos cursos, ela trabalhava umas técnicas para trabalhar a cura com outras pessoas. Num determinado momento, a Vaiana descobriu que ela tinha uma doença, né, no joelho, e ela foi afastada do trabalho por conta dessa doença. E ela não podia mais trabalhar e ela precisava, né, de um ganho para poder se sustentar. Bom, enfim, o que aconteceu com a Vaiana? Ela, sem poder ficar, porque como segurança ela tinha que ficar em pé, né? Uma amiga ofereceu um espaço para ela e disse que para ela trabalhar ali com aquelas curas que ela já fazia antes, né, sem ser como forma de trabalho. Desde pequena, a Vaiana sempre foi muito intuitiva, e quando ela ia pedir as coisas para a mãe dela falava assim: ah, filha, pede para Deus, pede para Deus. Então, Vaiana muitas vezes conversava com Deus, e até que um dia Deus respondeu para ela. Então, ela já tinha uma comunicação ali muito forte há muito tempo. Nessa época que ela adoeceu, ela trabalhava e tinha resultados incríveis com as curas das pessoas, né? E um belo dia ela se questionou por que ela ajudava a curar tantas pessoas e ela não conseguia se curar. Então, conversando com essa amiga, né, onde ela tinha o espaço que ela atendia essas pessoas, a amiga falou assim para ela: você já pediu para Deus, né? Então a Vaiana meio que acho que caiu em si com relação a isso. Enfim, e aí nasceu o Theta Healing. Nada mais é que eu falo que, né, é uma técnica canalizada, né, através de um dom paranormal. Então, ela foi acessando diversas informações. E como é que acontece o Theta Healing, né? Então, a Vaiana descobriu que existia um caminho para chegar até o Criador. Nos seus livros, ela fala sobre os 7 planos de existência. O que acontece muito com a gente? A gente traz, né, dentro da gente muitas crenças. E as crenças são limitantes. E através do Theta Healing, é capaz de você acessar essas crenças, né, e desmontá-las a nível subconsciente através do Criador. Então, essa técnica, a pessoa que pratica, né, que é o Theta Healer, ele vai traçar um caminho que vai do primeiro plano de existência até o 7º. A gente trabalha como se fosse uma meditação, né? Então, a gente vai percorrer esse caminho, né, se ancorando e trabalhando esses planos de existência até chegar
o último plano para a gente entrar em contato com o Criador. Entrando nesse estado, né, dessa meditação, a ideia é que a gente atinja as ondas teta, onde a gente tem ali uma maior facilidade de acessar essas crenças que com certeza se encontram no nível subconsciente, onde através de um processo que chamamos de digging, que seriam perguntas, né? A gente fala que é uma cavação, né? A gente cava crenças da pessoa de acordo com o assunto que ela tá trazendo ali. Então a gente vai questionando essa pessoa e vai buscando essas crenças, né, relacionadas àquele assunto que ela tá trazendo. E a ideia é sempre que a gente possa buscar crenças que a gente chama de crença raiz, né? Então, desde quando acontece, qual o sentimento, por que você acha que você tem isso? Então, a gente vai fazendo perguntas até identificar essas crenças. Identificadas as crenças, a gente faz um teste que a gente chama de teste muscular, né? Nesse teste muscular a gente vai descobrir, a gente pode fazer através do dedo, fazemos perguntas de sim ou não, ou podemos também fazer com o nosso corpo, transformando o corpo como se fosse um pêndulo. E fazemos afirmações para a pessoa com essas crenças negativas para a gente ter certeza que essas crenças foram somadas no corpo. Então, é investigado, a gente faz ali e pergunta quais estão somadas ali no corpo físico. A partir dessa identificação, a gente retoma com a pessoa e pede para ela autorização, né, para que sejam modificadas essas crenças. Então, através da autorização da pessoa, pedimos ao Criador que mude a crença na vida dela, que se manifeste de uma outra maneira. E, a partir dessa autorização, pedimos essa interferência do Criador para que se manifeste ali algo de novo, positivo, e no lugar daquela crença negativa seja colocada uma crença positiva. Feito isso, né, a gente vai identificar 1, 2, 3, quantas forem necessárias ali, né, basicamente. E depois de trocadas essas crenças, a gente testa novamente. Então, a gente faz um novo teste muscular, só que de forma positiva, e a gente buscando acessar através do corpo se essa crença foi trocada. E, por mais incrível que pareça, na sequência, as crenças positivas testadas, elas normalmente dão afirmativas. Então, traz resultados bem rápidos, tá? Então, é uma técnica bastante interessante, que através da mudança das crenças você pode materializar diversas coisas na sua vida. Eu dei o meu exemplo, né, contando para vocês sobre isso, sobre essa questão de parte de prosperidade, e também na segunda vez que eu passei pela técnica, eu também tinha algo relacionado a essas questões das crenças do curador que somatizavam a herpes, tá? Então, entre aspas, o indício que essa crença foi mudada foi que desde dezembro de 2019 eu nunca mais tive. Então, de repente, você pode estar somando alguma coisa na sua vida, no seu corpo, que pode estar trazendo crenças negativas, né? E mais uma vez também, o que eu pude constatar? Que uma técnica canalizada, né, através da Havaiana, nada mais me confirma de que o quê? Que a questão da mediunidade está ligada em muitas situações, né? Então, se ela não tivesse, né, ali uma comunicação telepática, uma intuição, um acesso com relação, né, ao que ela chama do Criador, né, o Criador de que tudo é, como é que ela ia acessar uma técnica tão fantástica, tão maravilhosa, né? E através do Theta Healing você consegue fazer diversas modificações, né? Então, através das crenças, com certeza, e tudo que a gente soma na nossa vida, provavelmente tem uma crença por trás a nível subconsciente. Quando a gente liberta esse subconsciente dessa crença, já se manifesta uma nova realidade. Então, vale a pena conhecer. Eu tentei trazer aqui uma dinâmica para vocês entenderem de mais ou menos como que funciona a técnica. Então, aconselho para quem tem interesse. Essa foi uma das ferramentas que eu utilizei de mudança para mim. Depois, eu fiz o Theta Healing, que eles chamam DNA básico, e fiz o Theta Healing avançado.
Existem, agora eu não lembro quantos cursos, tá? E aí eu aconselho vocês a seguirem e verem os vídeos do Thiago Fonseca aqui no canal para vocês conhecerem mais sobre essa ferramenta maravilhosa. Aqui eu tô colocando mais como aluna a minha experiência pessoal para dar mais uma dica de técnica que você pode programar ou reprogramar a sua vida. Muito legal, né? Muito fantástico. Bom, e vou ficando por aqui. Hoje a ideia era te contar sobre mais essa ferramenta. Te espero na próxima semana, então reprograme sua mente com a Adriana Borges, toda terça-feira, a partir das 18 horas, tá? Então, um beijinho e até o próximo vídeo.